noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Maceitec Live, direto aqui de Ibirubá, da nossa fábrica de plantadeiras. Agora estamos às 19 horas e 2 minutos, transmitindo ao vivo através do Facebook, Instagram e YouTube da Massey Ferguson. Esse Maceitec Live será de uma forma bastante descontraída, com a interação de várias pessoas aqui do nosso time, aqui em Ibirubá, mas principalmente com a participação do nosso cliente, que está lá no campo nos acompanhando também. Então, aqui, isso será ao vivo, então, se tiver algum contratempo, é ao vivo. Então, fiquem bem à vontade, o nosso time técnico está acompanhando via chat para responder as perguntas do nosso cliente. Nós vamos ter a participação do cliente ao vivo aqui com nós. Então, esse Maceitec Live é para falar, é um papo com o nosso cliente, com a nossa rede, com os nossos que acompanham a nossa marca e são usuários dos produtos Massey Ferguson lá no campo. Então, desde já, quero agradecer a participação de todos, quero ressaltar que estamos tendo todos os cuidados com questões de segurança relacionados à Covid-19. Toda a equipe que está aqui participando está com distanciamento, protegido. Somente nós aqui, as pessoas que estarão falando, que estarão sem máscara durante essa transmissão. E a gente vai falar aqui do nosso conjunto de plantio Massey Ferguson, dos tratores 8700 ou da família da série 7700 com as plantadeiras Momentum, para falar um pouco mais do que isso representa para a Massey Ferguson. Mas para falar dessa história, a gente está ao vivo aqui na fábrica. A fábrica está trabalhando no segundo turno aqui para entregar a máquina. A gente vai até o nosso gerente de operações aqui da fábrica, Júlio Reguelin, para falar um pouco mais dessa história de como nasceu a Momentum e como ela é produzida aqui dentro da nossa planta. Júlio, tá contigo lá? Vamos lá! Um bom Maceitec Live a todos e estaremos aqui por 55 minutos. Obrigado, Fabrício. Boa noite, pessoal conectado no Maceitec. Uma satisfação receber vocês aqui na nossa fábrica em Ibirubá, uma das duas fábricas de plantadeiras do Grupo ACO, que começou a produzir a Momentum já no ano passado, e é um produto global que está indo para o mundo todo. Então, fabricado aqui, fabricado nos Estados Unidos, mas que vai ser exportado para os 5 continentes. E a história da Momentum é um produto que nos enche de orgulho pela forma que ela foi concebida e como nasceu. Não é um produto que foi copiado ou que veio de outro país e adaptado à realidade brasileira. É um produto realmente que foi desenhado, construído, com muita participação de produtor rural. Realmente para não ser só mais uma no mercado, mas para resolver os problemas técnicos, as dores do cliente no campo. Então, como muitos de vocês já clientes que compraram e deram esse voto de confiança para nós conhecem, um produto extremamente robusto, com valor agronômico agregado, mas também muito simples, apesar de carregar a melhor tecnologia de plantio. Hoje entregue pela Precision Planting com os dosadores V7, V-Drive e o 2020, o monitor de plantio mais completo do mercado, que realmente dá uma visão de campo, que depois o nosso time vai apresentar em detalhes, ainda resolve coisas que vão desde largura de transporte. Imaginem uma máquina de 24, 30, 40 linhas, poder ser fechada em menos de 3,60 m, equivalente a uma máquina de 8 linhas. Porque era realmente o depoimento que a gente ouvia dos produtores rurais, dos operadores de fazenda. Se eu tiver uma ponte para passar, eu perco muito tempo. E plantio, janela de plantio, o tempo é tão importante quanto a qualidade de plantio. Então, realmente, a gente soube que, ouvindo o cliente, os anseios dele, a gente tinha que entregar robustez, não parar, tecnologia para fazer o melhor aproveitamento de cada semente, do insumo, do hectare de terra, e também ter uma simplicidade que a gente pode ver por esse chassi. Um chassi sem pontos de lubrificação, com robustez, realmente espessuras de tubo, de chapa, o melhor material disponível no mercado. E essa mesma qualidade
é o que a gente faz aqui nessa fábrica desde 1994. Uma das empresas pioneiras em desenvolvimento de solução para plantio direto. Então, desde os processos de recebimento de materiais, os cuidados no nosso departamento de solda, com alto nível de controle e robotização também dos processos, soldadores treinados, que usam os melhores equipamentos, até a nossa pintura, onde todos os componentes são jateados, e depois é aplicada uma pintura de nível automotivo com 2 camadas. Até aqui na montagem, onde os nossos operadores têm disponíveis equipamentos como esse daqui. Um alto investimento para realmente a gente ter um total controle dos torques aplicados. Tudo isso dentro de uma cadeia que está sempre antenada para ouvir as respostas do campo. Então, qualquer questão de qualidade, qualquer feedback do cliente, para nós aqui, realmente vale ouro. Vale ouro porque é o que faz o produto melhorar. E para vocês terem uma ideia, desde o primeiro protótipo, do momento que a gente colocou em campo e começou a testar de norte a sul do Brasil, até a versão que está sendo lançada hoje, a gente praticamente mudou toda a máquina. Cada sistema foi aperfeiçoado, exceto a nossa linha de plantio, que vocês vão ver hoje, já está consagrada no mercado e realmente nos enche de orgulho por ser uma linha que une o melhor dos 2 mundos. O valor agronômico, por realmente depositar a semente, abrir o sulco, cobrir ele com perfeição, e muita tecnologia automotiva, para realmente ela ser confiável, robusta e durar por muitos anos. Isso aí, Fabrício. Fica aqui com nós. Eu quero mais uma vez reforçar que a fábrica está trabalhando. Com certeza vocês viram algumas imagens aqui. O time, a produção, a linha de montagem aqui da Momentum, ela está entregando máquina a todo vapor. Nós temos máquinas que precisam sair daqui, chegar no cerrado e nos próximos dias começar a plantar. Então, Júlio, fica aqui com nós, vamos continuar com esse bate-papo e como eu falei, isso aqui vai ser muito dinâmico, é ao vivo, tá? Então, vamos ir um pouco lá para o campo, a gente não vai ficar só aqui na fábrica, nós vamos agora lá para o campo, onde é que o nosso colega Gustavo está lá no trator 8700, porque a gente falou aqui, é um conjunto de plantio, é o trator mais a plantadeira, que vão fazer lá o plantio lá no campo. Então, Gustavo, tá contigo lá no campo. Meu nome é Gustavo dos Santos, sou especialista de tratores da Massey Ferguson. Os tratores da série 8700 são os tratores de alta potência da Massey Ferguson. São tratores que vão de 295 cavalos até 370 cavalos. Esses tratores estão equipados com a mais alta tecnologia. Podemos ressaltar como um dos pontos fortes a sua transmissão Dyna-VT, uma transmissão continuamente variável que garante, no momento do plantio ou do preparo do solo, uma precisão maior durante o deslocamento, trator mais implemento, o que garante maior produtividade e maior rendimento operacional. Esse vídeo, esse trabalho, o time nosso fez há 2 semanas atrás, aqui em Cruz Alta, com um cliente aqui de Cruz Alta, que nos abriu as portas para que a gente pudesse fazer um trabalho com ele que a gente chama de Crop Tour. O Crop Tour é uma ação que a Massey Ferguson faz em várias regiões do Brasil, colocando nossos equipamentos para plantar, para trabalhar em outras aplicações como pulverização, mostrando para o cliente e, principalmente, junto com o agricultor, buscar a melhor performance, o melhor resultado da máquina com suas questões agronômicas para que o produtor possa produzir mais lá no campo. Então, quero ressaltar o comentário que o Gustavo fez nessa gravação que ele fez na semana retrasada, do conjunto trator e plantadeira. Um trator 8700 que estava com uma plantadeira Momentum de 28 linhas de 50 centímetros. Ressaltar ganhos de produtividade que vão desde uma transmissão CVT do trator, que traz um deslocamento mais suave, mais contínuo para esse conjunto de plantio. Então, tudo isso, no final, traz mais oportunidade de produtividade. Mas eu quero ressaltar aqui, mais uma vez, só reforçar, obrigado da participação de todos os telespectadores que estão lá participando via plataformas Instagram, YouTube e Facebook.
E agora, nós vamos começar a explorar alguns pontos muito importantes da Momentum, que até o próprio Júlio comentou lá no começo da sua fala, quando ele fala de transporte. Isso, nós estamos falando de conjuntos de 24, 30 ou 40 linhas que precisam ter mobilidade, com agilidade, mas e sempre com segurança. E para isso, vai ter mais um vídeo que o nosso colega Reves fez também há 2 semanas atrás, lá no campo. Reves, tá contigo aí. Meu nome é Reves Roberto, sou especialista em marketing do produto e estou aqui para falar para vocês de toda a praticidade e eficiência da nossa Momentum. Desde o acoplamento ao trator, com 3,60 m, garante uma maior agilidade do nosso equipamento, podendo trocar de áreas rapidamente ou propriedades e menos paradas para o produtor ou plantando. Além disso, nossa caixa central de fertilizante com 3.600 litros. Nossa caixa de semente com 5.130 litros garante maior autonomia, uma melhor performance do nosso equipamento e muito mais tempo de máquina trabalhada, mantendo a eficiência e um alto rendimento do nosso equipamento. Bom, o Reves comentou um ponto muito importante, que é a máquina mais tempo plantando. Mais tempo plantando significa você ter a melhor janela de plantio. Eu quero mostrar aqui, a gente tá falando aqui que a gente está na linha de montagem aqui da Momentum. Observem que aqui a gente tem, eu vou pedir para o Michel, que é o câmera aqui, para vir um pouco mais próximo aqui. Aqui tem uma Momentum que está saindo da linha de montagem, em mais ou menos mais 1h30, ela está saindo aqui da linha e ela vai estar indo para o pátio já, para a preparação para embarque no dia de amanhã. Vejam aqui, Michel, pega essa imagem aqui do lado, a gente pode ver que aqui ela está dentro dos 3,60 m da largura de transporte dela, para o deslocamento entre fazendas, entre talhões, tudo isso com abertura rápida, fechamento rápido e com segurança para o transporte. Aqui eu quero também chamar o colega Jesse para mostrar aqui do lado direito. Vejam que aqui a largura, esse é os 3,60 m para a transportabilidade da máquina. Lá na frente a gente tem um trator 7722, que pode ver que ele está até mais estreito que a máquina. Então, observem que esse é um grande diferencial da Momentum para a transportabilidade, que traz agilidade e principalmente segurança. Agora, eu quero chamar o Felipe, que também está lá no... Desculpa, como eu falei, nós estamos ao vivo. Antes disso, o pessoal me falou aqui que o cliente Marco Mertz, do grupo Boa Esperança, ele vai estar com nós aqui para falar um pouco da experiência dele. Ele é o coordenador de operações do grupo Boa Esperança no Mato Grosso, e ele coordena lá uma frota que no ano passado tinha 16 conjuntos de Momentum de 30 linhas e mais 2 que estão chegando agora. Então, Marco, convido aqui para você vir com nós aqui para a gente conversar um pouco. Boa noite a todos. Está conseguindo me ouvir bem? Estamos ouvindo bem, Marco. Obrigado por estar participando ao vivo aqui com nós. Falamos um pouco à tarde no nosso ensaio. Muito obrigado. Marco, eu queria que você desse a sua visão, principalmente com esse ponto de transportabilidade. Você tem 16 conjuntos que chegaram na última safra, na safra 2019, que já fizeram um plantio de milho, algodão e depois soja. Mais 2 conjuntos que chegaram agora. Todos esses conjuntos de 30 linhas estão com o trator 7725, são 18 conjuntos da Momentum versão só semente. Qual que é a sua experiência, principalmente olhando por essa mobilidade, essa agilidade na transportabilidade para administrar uma frota de agora 18 máquinas? Com essa facilidade que a Momentum trouxe,
Um fator muito importante foi a simplicidade na hora da gente fazer esse fechamento com segurança, simples e seguro. Ganhamos muito tempo na travessia de pontes, em estradas muito fechadas. Conseguimos transportar ela em vários tipos de estrada também, não foi só nas estradas boas. A gente conseguiu transportar elas em estrada um pouco mais crítica, que é a situação do Mato Grosso. Então a gente o grupo ganhou muito. Quem planta soja e algodão no Mato Grosso ou em qualquer estado sabe que qualquer minuto é precioso. E a Momento proporcionou isso ao grupo. Esses minutos que a gente ganhou, na soma total do final ali, eles se viram horas, eles se viram em dias. Então, o Momento foi top aqui para nós, nessa implantação desse cada vez plantar mais algodão, aí a gente precisa ganhar tempo. Marco, e o que isso trouxe para vocês, principalmente no final de cada ciclo? Porque eram 16 conjuntos, agora mais 2, são 18 conjuntos que estão rodando. Você comentou que isso trouxe mais agilidade no plantio. Mais agilidade representou usar a melhor janela de plantio. O que isso lá no final trouxe para o grupo Boa Esperança, no retorno principalmente para o negócio? Isso impactou diretamente na produção. Nos últimos anos, conseguimos aumentar a nossa produção, tanto de soja quanto de algodão. Nessa questão da janela do Mato Grosso, nós sabemos que chove, mas essa chuva precisa ser bem aproveitada. Então, nós precisava de plantadeiras que trouxessem para nós uma versatilidade, mas com segurança e fosse simples. Um fácil entendimento no campo, tecnologia de fácil manuseio. Então, impactou diretamente na produção. Nos últimos anos, conseguimos alcançar uma produção satisfatória, vamos dizer, até um pouco acima do esperado. E na soma final, a gente colocou muito disso em crédito em cima da Momento. Que bom. Então, podemos falar que o conjunto do 7725 Massey mais a Momentum versão semente de 30 linhas está trazendo grandes resultados para o negócio da Bom Futuro, uma máquina que está trazendo uma maior agilidade, velocidade no plantio, que lá no final está trazendo mais produtividade. Isso é uma das grandes entregas que a gente busca, que é a proposta de valor do que é o conjunto trator Massey mais plantadeira Momentum deve e precisa entregar para o produtor. Marco, nós vamos conversar mais, você fica aqui, a conversa está muito boa. Depois você só comenta qual que é a área de soja, depois algodão ou milho, por alto, que esses 18 conjuntos da Momentum estão cobrindo dentro de cada ciclo. Hoje, o total do grupo Boa Esperança fica em torno de 35 mil hectares de soja e 29 mil hectares de algodão. Então, a gente está praticamente falando de quase 100% da área. E as Momentum cobre praticamente 95% disso se deve às Momentum. Tá? Agora a gente vai olhar um vídeo que o nosso colega Felipe fez também naquele trabalho há 2 semanas atrás, lá no campo aqui, naquele trabalho do Crop Tour, e a gente vai falar de uma outra grande entrega que a Momentum faz, que é o Smart Frame, tá? Então, vamos ver esse vídeo e na volta o Felipe vai estar conversando com você sobre o Smart Frame e o que ele traz de benefício dentro da sua propriedade. Eu sou o Felipe Zoletti, sou supervisor de marketing estratégico da ACO e eu quero falar um pouco para vocês do Smart Frame. O Smart Frame é uma tecnologia exclusiva da Momentum Massey e ele permite que todas as linhas trabalhem na melhor posição de plantio. Com isso, a deposição da semente acontece de maneira uniforme e na mesma profundidade, garantindo que toda a emergência da lavoura aconteça de maneira uniforme e ao mesmo tempo. Assim, todas as plantas terão acesso aos mesmos nutrientes,
a mesma quantidade de sol e a mesma quantidade de água, aumentando a produtividade e garantindo ao produtor utilizar todo o potencial produtivo das plantas, tendo o retorno financeiro esperado. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à live da Massey. É uma satisfação imensa a gente poder estar recebendo todos vocês aqui dentro da nossa casa, da Casa da... E eu queria aproveitar esse momento magnífico que a gente está tendo aqui para explicar e falar um pouquinho o que é o sistema Smart Frame. Vou pedir para o Michel filmar aonde que o sistema Smart Frame atua. Aqui nesse cilindro, esse é o cilindro do flipper que a gente chama. Ele aciona o nosso chassi de linhas. Então esse cilindro, ele é responsável por manter todo o nosso chassi de linhas sempre na melhor posição. E quem que comanda esse cilindro? É a própria linha de plantio. Então existe um sensor ao longo de todas as linhas da Momentum que consegue mapear e entender qual que é a posição atual da linha. Em tempo real, esse sensor informa o cilindro e ele ter esse posição. Na prática, o que isso significa? Que todas as linhas vão trabalhar na melhor posição possível. Independente da condição de relevo, se ele é acidentado, uma curva de nível, ou seja, não importa, a gente sabe que lá no Mato Grosso, lá na Boa Esperança, uma tendência a ter uma área mais plana, mas a Momentum ela é capaz de plantar com perfeição. A gente vai ir conversar, continuar nossa conversa com o Marco, para entender com ele como que o Smart Frame melhorou essa condição e aumentou com certeza a produtividade deles lá na Boa Esperança. Marco, vamos lá, fala para mim como que o Smart Frame, que resultado que o Smart Frame trouxe aí para vocês na Boa Esperança, para o plantio de soja, para o plantio de algodão. Como eu falei antes, a gente sabe que a tendência das áreas no Mato Grosso é de ser uma área mais plana, mas mesmo no Mato Grosso a gente conhece o campo e sabe que existem áreas acidentadas. Fala para nós como que essa tecnologia exclusiva da Momentum conseguiu entregar para vocês uma qualidade de plantio, uma qualidade e uma uniformidade na deposição de semente no sul. Com essa tecnologia, nós conseguimos, realmente você falou uma verdade, o Mato Grosso tem muitas áreas planas, mas tem muito, nesse plano a gente consegue ver que tem deformidades. E esse sistema conseguiu fazer com que a gente economizasse até mesmo em semente, porque acabava colocando uma ou duas sementes a mais para compensar essa perda que muitas vezes acontecia pela máquina não acompanhar totalmente o terreno. Nós acreditamos que, com isso, tanto na economia de semente que aconteceu no Grupo Esperança, a uniformidade de colocar essa semente no solo, de não haver essa competição, a planta, uma sair na condição perfeita, a outras atrasada, foi primordial na questão da gente alcançar a produtividade que a gente estava esperando tanto e lutava tanto, buscava tanto, né? Pessoal, veja que a importância de um sistema como o Smart Frame. Então a gente acabou de escutar o depoimento do Marco dizendo que ele conseguiu economizar a semente com o sistema. Então, às vezes, aquele sistema que, num primeiro momento, ele traz uma certa dúvida, uma certa curiosidade de como ele funciona, aqui a gente está tendo um depoimento de um produtor, o depoimento de alguém que trabalha com 35 mil hectares, onde ele está dizendo que ele conseguiu economizar sementes através de um sistema exclusivo da Momentum. Marco, é uma satisfação imensa ter a tua participação aqui na live conosco. Eu fico muito feliz de poder estar conversando contigo e podendo compartilhar essa experiência que tu está tendo e que tu teve com a Momentum, com todos os teus conjuntos aí no Mato Grosso. E eu quero que tu continue conectado com a gente, que você continue assistindo a live, né, até o final, porque tem muita coisa boa para vir pela frente, tem muito mais tecnologia e muito mais benefício que a gente consegue entregar para o produtor com a Momentum. Eu que agradeço muito a participação aí e de poder colaborar com a experiência que a gente teve, foi muito satisfatória aqui no Mato Grosso. Obrigado Felipe, muito obrigado Marco. Você falou uma coisa muito importante para nós, essa experiência junto com o produtor é algo que a gente
como Massey Ferguson, o nosso time aqui é cada vez mais estar presente. E eu vou falar mais uma vez, uma ação que a gente faz, a gente já vem fazendo isso desde 2019, que é o Crop Tour, busca trazer essa interação e junto com o produtor buscar o máximo de produtividade. Quero também, a todos que estão acompanhando o Massey Tech Live nas nossas plataformas, aproveitem também para conversar com os nossos especialistas que estão lá no chat. Então, eles estão lá respondendo, vai ter mais interação, vai ter mais cliente que vai estar junto com nós aqui. Mas eu quero agora convidar, vou chamar de novo o Felipe, que estava aqui com nós agora, e o Vinícius, que é o nosso agrônomo aqui dentro da Massey Ferguson, dentro da ACO, que nos ajuda a entender cada vez mais como estar com um olhar agronômico ligado às nossas máquinas. E para isso, Vinícius e Felipe, eu desafio vocês agora para falarem o porquê do fertilizante na linha. Obrigado, Fabrício. Boa noite a todos. Eu sou o Vinícius. Eu gostaria de falar uma coisa. Acaba sendo fácil ou talvez até mesmo sendo difícil falar depois de feras como o Marco, depois de feras como o Júlio e como o Fabrício também. Tudo isso porque fica fácil de dizer uma coisa que eu quero dizer. A momento, eu estou aqui perto do módulo de fertilizante e vocês vão entender por quê. Mas a momento ela representa muito bem a visão que nós como companhia queremos trazer para o produtor. O Júlio muito bem comentou no começo que essa máquina ela foi projetada num corpo a corpo muito grande com o cliente, com o produtor, com a pessoa que está lá na ponta, como o Marco, como o Thiago, que vai falar com a gente logo mais, para entender ou para enxergar o que ele está enxergando. E o que o produtor enxerga é a planta, é o solo, para que ele seja produtivo, né? Para que ele consiga altos níveis de produtividade em soja, em milho, em algodão, em trigo, todas as culturas, que seja rentável e, acima de tudo, sustentável. O nosso produtor brasileiro, cada vez mais, ele é mais sustentável, além de ser produtivo. E a Momentum, com a versão fertilizante, ela vem para intensificar ainda mais isso. E eu quero falar especificamente de um ponto, que é o manejo da adubação e o manejo de fósforo. O fósforo ele tem a sua fonte finita, né? Tem fontes finitas de fósforo. A gente precisa fazer um manejo adequado, cada vez mais adequado. A gente sabe que o produtor faz esse manejo, mas quando a gente começou a projetar máquinas maiores, a gente acabou priorizando a deposição da semente e agora a Momentum traz, ou busca trazer no mesmo nível a deposição da semente, também no mesmo nível a deposição de adubo. Como o Fabrício comentou, alguns dias atrás a gente estava aqui próximo de Ibirubá, e eu quero chamar um vídeo que foi feito nessa ocasião, que foca 100% nisso aqui, nesse sistema que leva o fertilizante até a linha de plantio. Então, por favor, roda o vídeo. Outro ponto importante, pessoal, é falar também da nutrição da lavoura, da adubação, onde nós temos sempre duas opções de fazer o manejo da adubação. Um deles é fazer a aplicação a lanço de fertilizante e a outra é fazer a aplicação no sulco de plantio. E o objetivo de fazer essa adubação no sulco de plantio é fazer com que o fertilizante esteja próximo das raízes, facilitando a sua absorção e também facilitando com que a raiz se desenvolva com mais profundidade. E para isso é necessário um sistema que tenha qualidade para levar a adubação até a raiz da planta. E é isso que a Momentum se propõe a entregar. Com um sistema de fertilizante que leva o fertilizante até a linha de plantio, ou seja, ele não cai por gravidade, e isso faz com que a uniformidade ao longo da plantadeira seja maior, né, com um erro no máximo de 10%, mantendo essa qualidade ao longo de toda a lavoura, mantendo uma uniformidade também na nutrição de plantas, assim como nós temos uniformidade na distribuição da semente. Bom, o Fabrício nos desafiou, né, Vini, a gente tentar mostrar e tentar provar
o grande benefício aí do sistema de fertilizante da Momentum, que é o nosso grande lançamento esse ano. Então, em 2020, nós lançamos esse sistema, né, essa versão semente e fertilizante da Momentum, aonde aquele produtor que precisa do fertilizante no sulco, ele consegue trazer todos os benefícios, os que a gente já viu até agora e os que a gente vai ver até o fim da live, associado à deposição de fertilizante na linha. E um ponto muito interessante aqui de tudo isso é que esse sistema de fertilizante, esse sistema de distribuição pneumática, ele é inovador. E ele, ao mesmo tempo, consegue ter uma precisão muito grande. E aí, às vezes, a gente fica na dúvida, o pessoal que está nos assistindo fica na dúvida como que esse sistema funciona. E aí, Vini, eu vou explicar ele rapidamente, tecnicamente, como que o sistema funciona, e vou te fazer uma pergunta para a gente tentar ganhar esse desafio do Fabrício, tá? Pessoal, o sistema ele é muito simples e ao mesmo tempo muito preciso. Nós temos aqui o reservatório, vocês podem ver ao fundo aqui, a gente está montando, como a gente vem falando aí desde o início da live, muito bem explicado pelo Fabrício e pelo Júlio. A gente está aqui em plena montagem, na linha de produção, a fábrica está a todo vapor. E a gente está mostrando aqui a parte onde a gente monta o sistema de fertilizante. E esse sistema, esse reservatório central de fertilizante, ele tem um conjunto de rotores, né, na parte inferior, e cada rotor é responsável pela distribuição e alimentação desse fertilizante em cada linha. Existe uma turbina pneumática que faz a condução desse fertilizante aqui da caixa central até cada uma das linhas de plantio, cada uma das linhas de adubo. E aí, Vini, eu vou te perguntar, para a gente tentar ganhar o desafio do Fabrício, eu quero que tu explique para quem está nos assistindo, para quem está em casa, qual que é a grande diferença do sistema de distribuição pneumático de fertilizante na linha para o sistema convencional de distribuição de adubo na linha. O nosso sistema por gravidade, o nosso sistema de rosca sem fim ou qualquer outro sistema equivalente, que não é o sistema da Momentum, que hoje a gente tem plena certeza que é um dos melhores sistemas, se não o melhor sistema de distribuição do mercado. O desafio é grande, hein, Felipe? O desafio é grande, mas ele é muito importante, né? A gente está aqui para ser desafiado e para fazer cada vez melhor. Mas para tentar ganhar esse desafio, eu vou fazer uso de alguma coisa que o Marco falou. Mesmo no Mato Grosso, a gente encontra áreas onduladas, como a gente encontra muito comum no Rio Grande do Sul, no Paraná, São Paulo, Minas, no Mato Grosso do Sul, onde a máquina ela vai estar trabalhando muitas vezes de maneira inclinada, né, para seguir o nível, para fazer um manejo conservacionista do solo, pensando nesse quesito também. E quando a gente tem uma deposição baseada num sistema onde o fertilizante sai da caixa por gravidade, eu tenho a ter uma desuniformidade maior, né, porque o fertilizante ele acaba se concentrando mais numa parte ou em algumas linhas da plantadeira e se concentrando em maior quantidade, eu quero dizer, né, a taxa acaba variando um pouco mais e um pouco menos nas outras linhas. Quando a gente tem um sistema como na Momentum que sopra o que leva o fertilizante, como tu bem explicou, Felipe, até a linha de plantio, ele não tem essa dependência, ele pode trabalhar em diversas situações, seja inclinado, seja subindo, seja descendo ou mesmo, né, em áreas mais planas, mantendo a uniformidade na distribuição de fertilizante, ou seja, mantendo o mesmo nível de qualidade que a gente busca na semeadura para que a lavoura seja o mais uniforme possível, quanto à distribuição de semente, quanto à distribuição de plantas, né, consequentemente, e também quanto à disponibilidade de nutrientes, ou seja, não basta eu apenas ter o adubo na linha, mas levar ele com qualidade é muito, muito importante. Acabou de ganhar de lavada esse desafio do Fabrício. Não tem quem está acompanhando a gente tem também a certeza que a gente ganhou dele e que esse desafio é nosso. Mas eu também sei e eu tô até com dúvida e quero que tu me explique também e aproveitar e explicar para o pessoal de casa. Ok, nós temos o melhor sistema de distribuição e o mais preciso, o sistema de distribuição de adubo do mercado, o adubo na linha. A pergunta que eu te faço agora é assim, o que controla esse sistema? Aonde o produtor, o operador vai calibrar, vai regular e vai controlar o sistema? Fala pra gente. Essa pergunta é boa também, hein, Felipe? Essa pergunta é ótima porque cada vez mais o produtor tem nas suas mãos, o produtor ou mesmo o operador, o controle total da operação,
dentro da cabine do trator, mas eu vou convidar um cara que sabe muito mais disso do que eu para responder a tua pergunta, para que ela fique respondida à altura do cliente que está nos assistindo. Volta aí, Gustavo. Os tratores da série 8700 são os tratores de alta potência da Massey Ferguson, onde o posto de operação desses tratores traz toda a tecnologia para proporcionar ao operador um ambiente confortável, aonde ele possa ficar mais horas trabalhando com o mínimo de esforço ou de cansaço. Esses tratores, tanto em plantio quanto em preparo de solo, eles possibilitam que o operador tenha toda a gestão da sua operação. Através do monitor Datatronic, ele tem todo o rendimento operacional dele. Numa operação de plantio, com a momento como essa que estamos acompanhando, ele entrega a melhor solução e o melhor conjunto harmônico para o plantio. Muito obrigado. O desafio foi legal pro Felipe e pro Vinícius, tá? Eu só quero comentar aqui e ressaltar que a comunicação do sistema de fertilizante ele é ISO com o trator. O Gustavo comentou isso na fala dele, mas agora nós temos conosco aqui o Giancarlo Rocco, que é o gerente de marketing da Precision Planting. E para ele, o desafio vai ser maior ainda. Nesse vídeo aqui que o Gustavo gravou há 2 semanas lá no campo, a gente viu lá, naquele vídeo lá, o Terminal 2020. Então, Jean, fala para nós, fala para o nosso cliente, para o nosso usuário, para todos que estão nos assistindo aqui, o que é a Precision Planting embarca na plantadeira Momentum. Então, obrigado, Rocco, por ter aceitado o convite de participar com nós aqui do Massey Tech Live. Boa noite, Fabrício, tudo bem? Me escuta bem? Tudo bem. Então, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu sou o Giancarlo Rocco, sou gerente de marketing da Precision Planting, e o Fabrício me fez esse desafio de falar sobre o 2020, né? Eu particularmente sou apaixonado no monitor 2020. Por quê? Porque eu acho que ele é um monitor muito fácil, ele é muito intuitivo, né? Ele trabalha de uma forma muito simples. A passada mais importante do ano, eu costumo dizer que a passada mais importante do ano é a passada na plantadeira. Porque se você cometer um erro ali, você não consegue corrigir, a não ser que você plante de novo, né? Então, o monitor 2020, ele dá autonomia para o operador de tomar a decisão em tempo real. Porque ele tem todas as informações, todos os indicadores ali na tela, mostrando para o operador se a minha singulação está boa, se minha população está boa, se minha adubação está boa, de uma forma muito intuitiva. Se está bom, ele está verde, se está fora do padrão, ele fica amarelo, e se ele está ruim, ele vai aparecer vermelho. Vocês têm essa alusão verde, vermelho e amarelo de uma forma muito simples, que é o sinaleiro ou o semáforo, quando você está dirigindo. Você sabe, quando está verde você pode ir, quando está amarelo você tem que tomar uma atenção, e quando está vermelho você tem que parar. E é assim que o 2020 se comunica com o operador, passando para ele a autonomia de tomar a decisão ali na hora. Fabrício, essa é uma boa resposta, sabe? Quando o pessoal me pergunta, Jean, qual que é a velocidade ideal de plantio? Eu falo, a velocidade ideal de plantio é quando o 2020 está inteirinho verde. Se ele tiver verde ali, ó, tenta ir 1 km a mais. Ficou amarelo? Dá um passo para trás, volta, deixa tudo verde, porque ali você está garantindo um plantio de qualidade. Além do 2020, Fabrício, eu sei que vocês têm no momento o V7 e o V-Drive. E aí tem 2 problemas de plantio que são bem importantes da gente conversar também, que é população e singulação. O que significa população e singulação? Singulação é a quantidade de falhas e duplas que eu tenho na minha lavoura. E quando eu tenho uma dupla, essas plantas elas estão concorrendo, elas estão competindo por luz, nutrientes, né, água, e elas acabam perdendo produtividade. Quando eu tenho uma falha no plantio, por mais que as plantas que estão laterais a esta falha, elas não estão, elas vão ter mais luz e não vão competir com água e nutrientes, elas não vão compensar a ausência de uma planta inteira. Então eu tenho 2 problemas, competição e falta de compensação, certo?
E para resolver o problema de falhas e duplas, o V7 ele é um sistema muito simples, que não exige regulagens. Ele é um dosador de sementes, né? A maior parte dos problemas de falhas e duplas acontecem no dosador de sementes, e o V7 ele elimina 100% desses problemas. Como é que ele elimina a falha? Ele tem uma câmera de vácuo muito pequena, que vai trabalhar num vácuo sempre mais alto que a concorrência, sem exigir do sistema hidráulico, né? Do sistema de pneumático, né? O hidráulico do trator que está girando em pneumático, ele não vai exigir mais por ele ter uma câmara de vácuo bem pequena. Se de um lado eu tenho essa parte que garante que não tenha falha, porque eu estou trabalhando com um vácuo mais forte, do outro lado eu tenho que ter um eliminador de duplas muito bom, muito esperto, né? E aí entra o nosso eliminador de duplas de 5 pontas, o singulador de 5 pontas. Por quê? Porque ele bate 5 vezes na semente de forma suave, né, tratando a semente ali da forma correta, né, não agressiva, mas ele elimina 100% das duplas, e ele não exige regulagens, ele é bem fácil de fazer. Você colocou o disco certo, colocou o singulador certo, você vai só encher de semente e sair plantando, que a plantadeira já está pronta para plantar, encontrando ali 99,9% de singulação. O que significa isso? Menos de uma falha a cada 1000 sementes, menos de uma dupla para cada 1000 sementes. É uma singulação espetacular, não existe igual no mercado, tá? Jean, você me falou de singulação, você me falou de população. Vamos falar um pouco de população. População é um problema que também vai fazer competição, ou seja, se eu jogar, população é a quantidade de sementes no hectare. Se eu jogar uma população acima do que eu esperava, eu vou ter um problema de competição com 100% das minhas plantas na minha área. Se eu tiver uma população menor do que eu esperava, se meu sistema de transmissão jogar uma população menor, eu vou ter um problema de falta de compensação em 100% das plantas. Ou seja, eu estou jogando menos plantas do que eu realmente conseguiria produzir, obter ali a produtividade total, né? Esse problema de população ele é causado, em quase 100% dos casos, pelo sistema de transmissão. E é justamente para eliminar o sistema de transmissão mecânico causador dos problemas de população que a plantadeira vem equipada com 100% de fábrica com o V-Drive. O V-Drive é um sistema elétrico que substitui 100% da transmissão mecânica da plantadeira, eliminando esses erros, deixando cada linha atuando como se fosse uma plantadeira. Cada linha vai encontrar a sua população correta, vai garantir 100% de acerto na população através do uso desse motor elétrico. E daí eu tenho 3 pontos que eu queria destacar do V-Drive, tá? Eu tenho taxa variável de semente linha a linha, eu tenho desligamento de plantio linha a linha, conseguindo ali acertar a população nas cabeceiras, e eu tenho uma coisa muito importante, que é a compensação da velocidade em curvas. Então eu vou conseguir manter o espaçamento e a população perfeita da minha lavoura, mesmo nas curvas, que acontece aquele problema de quando a plantadeira é acionada sempre pelo mesmo eixo, que é o caso de todas as plantadeiras com sistema de transmissão mecânico, eu tenho a linha de dentro plantando as sementes muito próximas e as linhas de fora plantando as sementes muito afastadas. E a Momentum elimina 100% desse problema através do uso do V-Drive, o sistema elétrico da Precision Planting de dosagem de sementes combinado com o V7, o dosador de sementes da Precision Planting. Legal, Fabrício? Você viu que desafiar os especialistas, a resposta vem em alto nível. Então, realmente, mais uma resposta aqui, muito bem detalhada. Rocco, realmente, o que o pacote da Precision Planting entrega na plantadeira Momentum é algo que realmente traz retorno para o produtor. É isso que no final do dia a gente tem que trazer no nosso produto. Que o produtor possa produzir mais na mesma área, com o uso consciente dos insumos, do solo e ter uma produtividade maior no final de cada ciclo. Então, Jean, realmente muito obrigado, fica com nós aqui, fica assistindo com nós aqui. E eu vou chamar agora o Vinícius, que ele também mostrou alguns detalhes lá no campo com o pacote da Precision Planting embarcada na Momentum.
o produtor tem basicamente 5 cuidados, né? Com a época de plantio, plantar na época certa, com a emergência dessa lavoura, com a distribuição das sementes, o espaço que cada semente ocupa no solo, a quantidade de sementes e também a nutrição da sua lavoura. Eu vou focar aqui em 3 pontos, começando pelo lugar onde cada semente deve ocupar no solo. A Momentum ela é equipada com o sistema da Precision Planting, com o dosador V7.2, que é responsável por colocar cada semente no local onde ela precisa estar para que a planta, durante o seu desenvolvimento, tenha plena capacidade de absorver água, de absorver nutrientes e também de interceptar radiação solar. E passando já para o próximo ponto, na quantidade correta também. Nenhuma semente a mais, nenhuma planta a mais, né? Nenhuma semente a mais para que a gente não coloque um número acima do desejado para cada cultivar e nem mesmo um número menor de sementes que vá diminuir o potencial produtivo da lavoura. Isso tudo é proporcionado através do pacote de plantio da Precision Planting e é coordenado lá dentro da cabine do trator pelo monitor 2020. Tanto o V7.2 como o V-Drive, eles enviam as informações em tempo real para o monitor e lá dentro da cabine o operador vai saber se o plantio está sendo performado da maneira correta, com qualidade ou não, e em cima disso ele pode tomar uma decisão, né? Dentro das atividades da Massey Ferguson está, né, validarmos essas tecnologias no campo, onde, em alguns trabalhos já realizados, comparando diferentes velocidades de plantio entre 5, 7,5 e 10 km por hora, não temos observado decréscimo na produtividade em se tratando de soja e estamos aqui fazendo a mesma coisa com o milho. Bom, estamos aqui, próximo aqui do final do nosso Massey Tech, mas a gente tem mais um cliente que vai entrar ao vivo aqui com nós. E esse cliente, quem vai conversar com ele é o Vinícius, que está aqui ao meu lado, tá? Vai conversar com o Thiago Green, que é o gerente da operação da Fazenda Green, e falar da experiência que ele teve no ano passado. O Vinícius esteve junto com ele num crop tour que a gente fez lá em São Gabriel do Oeste no ano passado e agora o Thiago está recebendo também a sua Momentum. Então, Vinícius e Thiago, façam um bom bate-papo aqui das experiências que vocês tiveram no ano passado lá em São Gabriel do Oeste. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Thiago. Como eu comentei há poucos minutos, né? A gente trouxe só fera hoje aqui, né, Fabrício? Isso é verdade. Começamos com o Júlio, passamos pelo Marco, tivemos uma fala do Jean, o Felipe, nós todos aqui, né? Humildade à parte, mas o nosso time de especialista da ACO, o Gustavo também. E não poderíamos deixar de fechar com uma pessoa também referência. O Thiago, além de ser uma pessoa, uma grande pessoa, é um grande profissional também. Durante o Crop Tour a gente teve a oportunidade de conversar muito a respeito de vários temas, né? Não só de plantio, que a gente vai focar aqui hoje, mas aquilo que eu falei lá atrás quando estava na máquina, que o produtor busca produtividade, busca rentabilidade e busca sustentabilidade. A família Green, né? O Thiago e toda a sua família representam muito bem isso. Agradeço muito, Thiago, a tua presença aqui. Boa noite. Boa noite. A situação lá, vou descrever um pouco, depois eu vou deixar para ti, tá, Thiago? Mas o Thiago Positivo. E toda a família é uma exploração agrícola sustentável, fazem cultivo sobre terraços, ou seja, faz um manejo da água eficiente, ou seja, tem áreas um pouco diferente da média do que o Marcão, né? O popular Marcão tem lá no Mato Grosso, embora tenha médias, áreas também um pouco mais onduladas. E isso faz com que a demanda pela plantadeira, a demanda pelo sistema da máquina seja um pouco diferente, seja um pouco uma situação mais específica, e a gente acaba vendo ganhos também diferentes, né, Thiago? Não só em deposição da semente, mas também muito questão do controle, a questão de como que a plantadeira trabalha nessa situação. Você pode comentar aí pra gente? Positivo. Boa noite, pessoal, é um prazer estar aqui participando. E como o Vinícius e o Jean eles citaram, a questão da importância da população ideal de cada material, o V-Drive nos surpreendeu muito nessa questão. Então a gente tem experimentado o plantio em curva
E diferente do Mato Grosso, a gente tem áreas aqui com mais declive, né, e bastante curva de nível. Então, o V-Drive teve assim, um desempenho excepcional. Então, quando a gente faz o plantio em curva, mesmo assim a gente mantém a população recomendada para cada variedade, porque ele faz a compensação nas linhas que estão do lado de dentro da curva e do lado de fora. Então, é um equipamento assim, que com certeza agregou muito e resultou no incremento de produtividade. A gente também tem talhões menores onde ocorre os arremates, né? Então, o desligamento linha a linha é excelente nesse quesito, é excepcional. Então, apesar da gente ter transpasse em alguns talhões, né, bicos e etc., com o desligamento de linha a linha, a gente ainda mantém a população recomendada para aquele talhão. A respeito do nosso desnível, né, que a gente tem aqui em alguns talhões, o Smart Frame também ajuda muito nesse aspecto, em depositar a semente onde ela deve estar. Então, quando ele faz a compensação do chassi, das linhas ali, principalmente quando a gente está cruzando as curvas de nível. Então, também é um aspecto, né, uma característica do equipamento que agrega bastante na nossa situação aqui no Mato Grosso do Sul. E eu acho que também a distribuição de adubo foi uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado, né, na deposição por gravidade, e a gente teve o cuidado de fazer a aferição da distribuição nas linhas da ponta, do centro, e a gente ficou muito surpreso, porque a diferença de taxa era uma coisa irrisória, né? Não tem diferença significativa. Então, poxa, é um equipamento que tem, desde da linha de plantio, a parte de deposição de adubo, entrega uma tecnologia, assim, uma precisão que a gente não vê nos concorrentes. Excelente, Thiago, muito bom. Como eu comentei, né, as nossas conversas sempre foram muito produtivas, né, nesse sentido amplo da agricultura, né, e TV Falar é sempre muito bacana. E o que o Jean falou há pouco, né, vem muito de encontro ao que tu falaste, né, ou a situação de vocês, né, do plantio em nível, que acaba fazendo com que a gente tenha que plantar em curva, né, e também, além disso, eu comentei também que a família Green é uma referência também por já há bastante tempo trabalhar com taxa variável de insumos, né, respeitando a desuniformidade da fazenda e tudo mais. Nós estamos no caminho para chegar numa recomendação também de taxa variável de sementes, que é possível fazer com o V-Drive, embora talvez nos falte um pouco ainda de conhecimento para isso, mas a máquina já está capacitada para fazer, bem como no fertilizante, que é uma coisa que a gente já trabalha há mais tempo, né? Mas a máquina está capacitada a fazer, ela tem esse sistema de distribuir fertilizante em taxa variável. Mas só voltando um pouco, né, na questão do V-Drive, e em cima do que tu falou, a gente fez um vídeo aqui próximo, em Ibirubá, né, como o Fabrício comentou, que é uma situação muito parecida com a região de São Gabriel do Oeste, pelo menos muito parecida com a situação da Fazenda Green, né, tanto do Thiago, ali do lado do Rafael, ou mesmo na fazenda do lado ali, que detalha como que a máquina trabalha fazendo arremates, né, fazendo fechamento da lavoura. Então eu vou convidar o Felipe novamente para narrar esse vídeo para a gente. Outro ponto muito interessante do sistema Smart Frame é que, mesmo ao momento sendo uma plantadeira de grande porte, esse sistema permite que ela tenha uma excelente performance operacional, mesmo nos arremates e nas bordaduras. Além disso, o sistema V-Drive garante o desligamento linha a linha, evitando a sobreposição de sementes e garantindo a alta produtividade para o produtor, mesmo nas áreas periféricas da lavoura. Thiago, muito obrigado. Sempre um prazer. Espero logo estar podendo passar em São Gabriel e comer uma carne com vocês aí. Manda um abraço para toda a turma. Com certeza. Beleza, obrigado, eu agradeço aí. Bom, o Fabrício tem mais algumas palavras para vocês, eu passo a palavra para ele. Obrigado, Vinícius. Obrigado mesmo, Thiago. Essa parte do churrasco aqui eu consegui escutar no retorno aqui, então eu tô me candidatando aí também para participar, tá? Mas
eu quero realmente, a gente está chegando no final do nosso Macei-Tech Live. Eu quero aqui aproveitar só para divulgar o Machine of the Year, edição 2020. O Machine of the Year é um programa que escolhe as melhores máquinas do ano dentro de suas categorias. E a Momentum Massey é uma das candidatas à máquina do ano. Então, vocês vão estar vendo na tela o QR Code ou o link de acesso. Peguem o celular e escaneiem lá o QR Code e vão lá na página do Machine of the Year e escolham a máquina do ano. A Momentum Massey é uma das candidatas que está lá. O Machine of the Year, a votação, vai até o dia 15/9. Então, não deixem de ir lá e escolher a sua máquina do ano dentro de suas categorias que estão concorrendo ao Machine of the Year 2020. Até 15/9. Fabrício, só antes de terminar aqui, obrigado também a todos aqui conectados e das centenas de Momentum que já foram produzidas aqui em Iberubá e das que virão ainda, entregues de norte a sul, né? Desde o Rio Grande do Sul até os nossos amigos lá do Tocantins, todas elas saem de fábrica já com um dono. E é isso que a gente gostaria de fazer aqui, uma entrega simbólica à distância para a nossa concessionária do Centro-Oeste, no Mato Grosso. Tem alguém da Centro-Oeste aí conectado para receber? Dauri aí, está conectado? Opa, boa noite. Boa noite, boa noite. Tá aqui então o presente, que faça um bom uso. Vai com muito carinho, muita dedicação, muita qualidade para vocês. Obrigado, é um prazer estar participando ao vivo aí com vocês, parabéns a todos. E essa plantadeira, ela já está destinada e o nosso cliente aqui está ansiado para receber ela, né? E é um sistema novo de plantio que a Massey está introduzindo e que a gente está confiando muito nesse produto e já realizamos vários negócios aqui, todo mundo muito satisfeito e vai ser o primeiro ano que a Centro-Oeste Máquinas vai colocar essas plantadeiras no campo e a expectativa de todos aqui da nossa região é muito grande. Estamos muito satisfeitos com o produto. Obrigado, Dauri. Júlio, essa não estava na programação, não estava no ensaio. Essa aí você pegou na finaleira aqui. Obrigado, excelente. Mais uma Momentum Massey saindo aqui da linha. Logo depois que a gente encerrar aqui, a gente está no horário. Estamos a 1 minuto aqui de encerrar o nosso primeiro Macei-Tech Live. Eu quero aqui de coração agradecer a toda a equipe que está aqui com nós, ao time da fábrica aqui, que está participando intensamente, todo o trabalho que é feito lá no campo para que isso pudesse acontecer. Como eu falei no começo, o Macei-Tech Live, ele é um bate-papo com o nosso cliente, com o nosso telespectador. Então, a proposta e o que a gente busca com o Macei-Tech é conversar com o produtor e o produtor poder conversar com nós aqui, falar a experiência do produtor. No final do dia, cada máquina que a gente produz aqui ou em qualquer uma das plantas da Massey Ferguson aqui no Brasil, o objetivo é que ela vá para um agricultor, que ele possa produzir mais alimentos para o mundo. Então, fiquem atentos aos próximos Macei-Tech Live. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e até a próxima.